Olá, todo mundo assistindo e ouvindo o bate-papo de Carlota. Estamos aqui de volta, todos rosinhas e verdinhos para quem está nos assistindo. Para quem está ouvindo no podcast, a gente tem legenda em Libras no YouTube, então olha ali embaixo, tem um link do YouTube. Eu sou a Carla de Carlotas. Vou começar rapidinho a falar que Carlotas é uma empresa com propósito social que busca olhar e cuidar das relações. A gente faz isso de diversas maneiras, fortalecendo a empatia, o respeito, a diversidade, a inclusão, o pertencimento. Vai lá no carlotas.org para saber mais. Eu sou uma mulher branca com cabelo na altura do ombro, moreno, óculos branco e algumas luzes brancas também no cabelo. E estou aqui numa sala com uma parede branca e alguns quadros na parede. Vou passar a bola para minha musa, minha diva, minha sócia, Fabiana Gutierrez. Oi, pessoal, sou Fabi Gutierrez, uma das sócias de Carlotas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos abaixo do ombro, também com luzes brancas. Estou com uma flor aqui no fundo, uma parede bege, vestindo uma blusa preta, um colar também preto. E hoje a gente recebe novamente um grande parceiro muito querido, que eu conheço há muitos anos, mas a gente teve um bate-papo em 2019 sobre diversidade etária, Morris Litvak, que é o CEO e fundador da Maturi, e a gente vai retomar esse papo tão importante sobre diversidade geracional. Então, queria já jogar de volta para você, Morris, para você se apresentar melhor, se você quiser complementar. E, além de contar um pouco, né, do trabalho da Maturi, o que está acontecendo, o que mudou de 2019 para cá, né, com esse olhar geracional? Legal, Fabi. Obrigado, Carla, Fabi. Prazer estar com vocês de novo e sempre. Sou admirador do trabalho de vocês e muito legal a gente conversar de novo. Bom, primeiro, fazendo minha autodescrição aqui, eu sou um homem branco, cabelo castanho meio grisalho, não são luzes brancas, é grisalho mesmo, curtinho, a barba rala meio grisalha também, com óculos armação preta. Estou vestindo uma camisa polo preta, no fundo virtual aqui do escritório da Maturi. E sou CEO e fundador da Maturi, que está completando 10 anos agora, que também é um negócio de impacto social, que nasceu para ajudar a recolocar no mercado de trabalho pessoas com mais de 50 anos. Então, quando a gente se falou, estava aí no meio desse caminho, né? E realmente muita coisa mudou. Felizmente, esse assunto está evoluindo. A gente começou como Maturi Jobs até lá atrás, né? Em 2020, a gente mudou o nome para Maturi, porque a gente já vinha falando há muito tempo, Maturi é muito mais do que Jobs, já que continua sendo, mas era mais difícil ainda ter vagas de emprego específicas para pessoas com mais de 50 anos, então a gente começou a falar de outros caminhos para o nosso público, como empreendedorismo, trabalhar como autônomo, consultor, novas formas de trabalho, e aí passando por tecnologia, autoconhecimento, então com cursos, workshops, promovendo networking, enquanto aos poucos a gente ia mostrando para as empresas a importância disso. Então a gente, na verdade, aumentou nosso escopo de um site de vagas para uma comunidade. Hoje a gente tem uma plataforma com aplicativo próprio e tal. A gente tem uma grande comunidade, são mais de 300 mil pessoas no Brasil inteiro, que são hoje 45 mais, buscando novos horizontes profissionais. Então, a gente hoje faz projetos com grandes empresas que, além de, eventualmente, contratarem pessoas com 50 mais, também estão querendo aprender sobre isso. Então, a gente faz muito treinamento e consultoria sobre diversidade etária, integração geracional, inclusão 50 mais. E, do outro lado, a gente capacita as pessoas, tanto para empregabilidade como para empreendedorismo, fazendo uma série de ações, tanto online como presenciais, cursos, eventos e etc. E uma grande novidade é que há 2 anos e meio a gente trouxe para o Brasil uma certificação relacionada a esse tema. Uma certificação internacional que chama Age Friendly Employer, que já tem quase 20 anos nos Estados Unidos e agora já está em vários países, que é uma certificação que justamente reconhece empresas que têm boas práticas e estão comprometidas com relação à inclusão e manutenção de colaboradores 50 mais.
e a gente está indo para a 17ª empresa certificada no Brasil. Então, hoje as empresas, felizmente, já nos procuram, querendo saber mais disso, mas ainda é um movimento que vai crescer muito, porque é incipiente, ainda está muito mais na curiosidade do que na ação. A gente sabe que não só não existe legislação sobre isso, mas dificilmente tem empresas que têm metas com relação à diversidade etária. Mas a questão da gestão de times multigeracionais, isso tem ganhado muito o interesse, porque virou realmente uma dor, uma dificuldade dos gestores saber como gerir. Hoje são 4, daqui a pouco vão ser 5 gerações diferentes trabalhando juntas, e eles sabem que precisam se preparar, e porque hoje muitas vezes já está tendo essa dificuldade, né? E aí a gente sempre fala, precisa trazer mais pessoas 50 a mais para ter maior equilíbrio entre as gerações, e a partir daí realmente entender o porquê e o como integrar essas gerações, porque realmente já tem estudos e cases que mostram que as gerações integradas, um ambiente de diálogo, de troca geracional, ele gera mais criatividade, mais produtividade, então ajuda a empresa a ser mais inovadora. Mas isso não vai acontecer sozinho, naturalmente, assim, precisa realmente ter um esforço, um foco. Bom, o que você traz é muito do que a gente vê no mercado como um todo da diversidade, né? Quando você traz pessoas de perfis diferentes, você tem essa riqueza toda. Exato. Mas queria que você falasse um pouco mais de como que é na prática, assim, uma empresa que é age-friendly, assim, como que o que muda, né? O que eu preciso prestar atenção, por exemplo, numa organização para ter uma diversidade geracional de uma forma positiva? Legal, ótima pergunta. Bom, primeiro, quando eu falo de ter maior equilíbrio geracional, costuma ser incluir mais pessoas mais velhas, porque quando a gente fala de 50 a mais no Brasil hoje, já é 27% da população, são 58 milhões de pessoas. Mas nas grandes empresas, a média de colaboradores 50 a mais, normalmente está entre 3% e 5%. No Brasil. Então está muito longe dessa representatividade que a gente precisa ter da diversidade da população brasileira. As empresas age-friendly, já certificadas no Brasil, estão ali entre 15% e 20%, né? Normalmente aí entre 10% com a meta de chegar a 15% até 20% de colaboradores 50 a mais. E assim você tem ambientes de fato multigeracionais, e aí você precisa entender como lidar com isso, entender que uma geração não é melhor ou pior que a outra, elas são complementares. E aí que está a riqueza. A partir do momento que você tem pessoas de diferentes gerações interagindo nos diferentes níveis, nas diferentes áreas, né, se respeitando e aprendendo umas com as outras, aí a mágica acontece, né? Não é mágica, mas acontece realmente essa riqueza da troca, do diálogo geracional. Você diminui turnover, diminui absenteísmo, melhora o clima, traz mais criatividade, mais produtividade, isso tudo é comprovado e ajuda a empresa a ter melhores resultados financeiros. Mas aí você precisa ter, normalmente é o RH que começa esse movimento, mas ele precisa ter o apoio da alta liderança. Como vocês estão muito acostumados, a diversidade como um todo, se a liderança não apoia, não vê isso como estratégico, fica muito difícil de ter continuidade, não adianta fazer uma ação pontual só, então precisa ser um assunto contínuo. E a gente está falando de um tema que ainda é novo, né? Essa diversidade etária, geracional, ainda é uma questão mais recente e tem uma série de barreiras, tem uma cultura ainda que foca muito nos jovens, por uma série de estereótipos. Então precisa quebrar estereótipos, os vieses que tem aí para que haja o respeito de fato entre as gerações e esse ambiente. Então uma empresa age-friendly é uma empresa que atrai e contrata pessoas de todas as idades, tendo mais esse equilíbrio, normalmente, né, trazendo mais pessoas 50 a mais de uma forma realmente intencional, e tem toda uma série de ações para integração e manutenção, para que essas pessoas continuem, para que elas tenham a possibilidade de performar da mesma forma que os jovens. Então, olha muito para o desenvolvimento, que é o tal do lifelong learning, desenvolvimento contínuo, independentemente da idade, ou às vezes até treinamentos específicos para quem é 50 a mais, e aí flexibilidade, remuneração,
integração, benefícios, plano de carreira, tudo adaptado para essa nova realidade, até a saída, preparação para aposentadoria, pós-carreira, né, que são coisas realmente muito novas. Então, quando a empresa se certifica na primeira vez, ela precisa já estar começando, ela não tem que estar já super avançada em tudo isso, mas é muito comprometimento também. Ela não pode estar no zero, mas é um comprometimento de que ela realmente vai avançar nisso, porque a cada 2 anos ela tem que se recertificar, e aí tem que mostrar avanço para conseguir a recertificação. A minha pergunta, ela vai sair um pouco da empresa. Eu estava comentando com o Maurício, antes da gente começar a gravar, spoiler, do Matheus, meu amigo, que estava me contando que a mãe dele está voltando para o mercado de trabalho. Ela teve um dos filhos, um dos irmãos do Matheus, é uma criança com deficiência, e agora ela está pronta para voltar, ela está 60 a mais. E aí o Matheus me contou que ele estava contando para mim, não sei o que ela baixou o app do Maturi. Aí, primeiro que eu não sabia que o Maturi tinha app, tava, meu, Maurício, me conta mais. Então, assim, eu queria saber do lado da pessoa que está com vontade de voltar ou ingressar no mercado de trabalho, né? Como é que seria, assim, os passos para me unir ao Maturi, baixar o app, acho, né? O que mais? Então, legal. A gente lançou no ano passado, no Maturi Fest do ano passado, então já vai fazer um ano, o nosso aplicativo. A gente tem hoje um espaço a gente sempre teve esse trabalho de comunidade, que começou lá atrás em grupo de Facebook, depois foi para grupos de WhatsApp, agora a gente tem um espaço próprio, que é web, tem aplicativo, onde a gente juntou tudo num lugar só. Vagas, network, empreendedorismo, cursos, lives, tudo ali de forma gratuita. Hoje tem uma camada paga que a gente chama de Maturi Club, para quem quer ter acesso a alguns conteúdos exclusivos e gratuitamente nos nossos eventos, mas qualquer pessoa pode entrar lá e ela vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Como eu falei, ela pode ver as vagas, e aí muita gente acaba se frustrando, porque ainda são poucas as vagas específicas para 50 mais, apesar de estar crescendo, mas ela vai ver também cursos relacionados à tecnologia, empreendedorismo, autoconhecimento, e vai se conectar com outras pessoas. Vai ver gente ali postando sua dificuldade, ou sua conquista, ou falando do seu negócio, e participar tanto das lives e mentorias online que a gente faz como os nossos eventos, onde a gente fomenta muito esse networking. E aí ela não só se inspira, seja com especialistas, mas com outras pessoas da comunidade, como ela se conecta. E aí pode fazer parcerias, pode fazer negócios, amizades, e abre-se um horizonte realmente novo. Então a gente não garante, não, você vai conseguir um emprego aqui. Não, mas você vai realmente conhecer coisas novas, vai conhecer pessoas, e ter um horizonte muito mais aberto de possibilidades para a sua jornada, porque quando a gente fala especialmente 60 a mais, realmente é muito desafiador no mundo corporativo. A gente sempre na Maturi falou 50 a mais, mas hoje as empresas têm nos procurado, não, eu quero contratar 40 a mais, 45 a mais. Deveria ser o contrário, né? A diversidade devia estar subindo, mas essa é a realidade, especialmente quando a gente fala de mulheres, né? E aí muita gente acaba tendo que ir para consultoria, trabalhar como autônomo, freela, consultor ou empreender, e precisa entender como fazer isso, né? Então realmente tem que se preparar, se planejar, tem questões financeiras e também saber usar as mídias digitais para se vender, para mostrar o seu trabalho, que hoje em dia é fundamental. Então a gente apoia nisso com uma série de ações, como eu falei, tem lives e mentorias na comunidade recorrentemente, e os eventos que a gente faz, que são os Maturi Days, que a gente faz em São Paulo e outras cidades também ao longo do ano, e o Maturi Fest, que é o nosso grande festival de empreendedorismo 50, festival de trabalho empreendedorismo 50 mais, que é anual, em agosto, onde são 3 dias, 1.500 pessoas, e aí, além de painéis e palestras, a gente tem oficinas práticas, com conteúdo limão na massa mesmo, que a pessoa já aprende e sai usando. E aí, ao longo do ano, no Maturi Day, a gente replica isso numa escala menor, e essa é a ideia. Então, é ajudar a pessoa a descobrir novas possibilidades, novos horizontes. Tem muita gente que está em transição de carreira, então a gente traz muitos profissionais que ajudam nesse sentido. Então, tem um pouco de tudo, né? Quem está em transição, quem ainda está buscando seu emprego e quem já está empreendendo. A gente tenta ajudar
esses diferentes perfis, mas começa entrando se cadastrando no site, entrando na comunidade, usando o aplicativo e fazendo parte de forma ativa. Também não adianta a pessoa ficar esperando que é uma oportunidade do céu, porque infelizmente não é simples assim, né? E rapidinho, Fabi, eu sei que você quer, mas só para também só adicionar esse papo, que a gente como nós pessoas e as empresas também, quando a gente trabalha com diversidade, é se livrar dos vieses, né? Tipo, de todos os vieses que a gente carrega. Eu ouço muito, assim, vou falar dos meus pais, eu sou 40 a mais, meus pais são 70 a mais. Daquela coisa do, putz, isso não é para mim, isso eu não sei, isso aqui eu nunca vou aprender. E aí, quando você cria essas coisas, esquece, né? Porque daí nunca mesmo. E eu acho que a gente está vivendo esse momento, essa transição com inteligência artificial, tá todo mundo aprendendo hoje em dia, né? Tipo, essa coisa, sou especialista de inteligência artificial. Não é ainda, porque o negócio saiu há poucos meses atrás, sabe? Assim, tipo, tá todo mundo nesse momento de chacoalhão. Então, sei lá, eu acho que não sei, queria trazer isso aqui. Não, concordo plenamente, porque é isso, o lifelong learning, né? E eu falo muito de que é o aprendizado contínuo por toda a vida, que é fundamental hoje em dia, porque as coisas estão mudando muito. Eu falo muito da humildade que a gente precisa ter para entender que, por mais experiência que eu tenho, eu vou ter sempre coisas para aprender e eu preciso estar aberto e ser humilde para isso. A curiosidade de buscar esses novos aprendizados o tempo todo, não precisa ser só aprendizado formal, voltar para a faculdade, não, é participar de eventos, cursos, assistir lives, aprender o tempo todo, então ter essa curiosidade, né? E adaptabilidade para os novos tempos, porque talvez a sua profissão que você fazia, que você sempre fez, vai deixar de ser feita daquela forma, se já não deixou, porque realmente não só a inteligência artificial, mas a tecnologia, ela já está mudando as coisas há muito tempo, mas novas profissões estão surgindo e novas possibilidades também surgem. Então eu preciso me adaptar. Toda a experiência que eu tenho profissional e de vida, ela vai continuar sendo muito importante, mas eu preciso muitas vezes desapegar de fazer da forma como eu fazia. E a gente tem feito oficinas de inteligência artificial na Mature, o pessoal se interessa, e a gente fala muito, primeiro, né, aquela história, a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Quem vai roubar é uma pessoa que sabe mexer com inteligência artificial, então você precisa saber mexer também, né? E as pessoas mais velhas, elas têm uma vantagem, quando a gente fala do uso da IA generativa, que é o repertório. Você tendo o repertório que a experiência traz, você vai saber fazer melhores perguntas, dar melhores comandos para a IA e analisar direito também, ter mais senso crítico para revisar o que ela te responde. Isso é um grande diferencial que as pessoas têm que usar a seu favor, né? Então, ter essa atitude de lifelong learner, que é tudo isso, né, é fundamental para a atualização técnica e comportamental, seja da forma como for que você vai trabalhar, dentro da empresa ou fora, né? Queria trazer, Morris, uma pergunta que eu nem sei se você saberia responder, mas pensando um pouco em Brasil, né, você fala que vocês têm a comunidade no Brasil inteiro, 300 mil pessoas, são muitas realidades, né? Então, assim, além da gente ter um país muito diverso, em diversos aspectos, a questão econômica, cultural, etc., e ainda agora a gente está pegando um range ainda maior, né? Que era 60, virou 50, agora virou 40 a mais, enfim. Como que é isso dentro, por exemplo, da Mature? Porque eu imagino que devam ter questões que muitas vezes, né, não se aplicam para todo mundo, ou determinados grupos têm muita dificuldade, né, ou tem a regionalização. Como que você vê isso dentro do trabalho da Mature? Como você consegue não solucionar, né, mas ajudar nessas particularidades? Esse é um desafio, é uma ótima pergunta, porque realmente a gente está num país que tem muita diversidade, muitas diferenças e muita desigualdade. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas a Mature não atua com idosos de baixa renda? Eu falo, não exatamente de uma forma intencional, né? Mas não quer dizer que a gente não impacte a vida. Nós somos um negócio de impacto social, mas hoje quem chega até a Mature são pessoas que são aí uma classe média baixa, mas que tem escolaridade, que tem experiência. 70% da nossa base tem curso superior, por exemplo.
Desses, uma boa parte tem pós-graduação, MBA. Então, são pessoas que, sim, né, tiveram... muitas vezes já tem sua casa, tem seus filhos criados, mas estão tendo uma queda no padrão de vida, além das questões psicológicas todas que essa falta de trabalho traz, porque só 30% da nossa base é aposentado. Então, são pessoas que estão precisando trabalhar, às vezes mesmo aposentado não é suficiente, mas a maioria nem está aposentado e estão há mais de 2 anos, em média, desempregados. Então, precisam urgentemente de trabalho. Mas, por ser uma plataforma online desde sempre, a gente realmente dificilmente atinge pessoas que são talvez 75 mais, né, ou que são de muito baixa renda, que tem mais dificuldade de acesso, muitas vezes é só o celular, não tem computador e tudo mais. E quem sabe no futuro a gente consegue ter um braço ainda mais social da Maturi para oferecer coisas específicas de uma forma muito mais acessível para esse público. Mas hoje, dentro dessas 300 mil pessoas, a gente tem também todos os perfis, porque tem gente que chegou, que viu a Maturi na TV, sei lá o quê, né? Mas a gente vê que quando a gente publica vagas que são muito operacionais, tem menos interesse, porque a maior parte do nosso público tem ali um nível mais de gerência, mais ou menos, né? Então, essa é uma dificuldade, tanto da gente conseguir aumentar esse impacto para pessoas ainda mais necessitadas, né? Como também achar oportunidades que tenham fit com quem está precisando muito, mas já tem um nível ali de experiência, de escolaridade maior. E aí, isso a gente dificilmente vai resolver sozinho, a gente precisa de políticas públicas. Então, um dos papéis da Maturi é influenciar políticas públicas, porque o governo precisa olhar para isso, a gente não vê o governo olhando para isso, precisa incentivar as empresas a manter as pessoas trabalhando por mais tempo, contratar pessoas 50 a mais, mas também apoiar o empreendedorismo, né, para as pessoas, principalmente de baixa renda, saírem da informalidade, a inclusão digital fundamental. Quando a gente pensa em pessoas que não têm formação e que, quando são jovens, têm trabalhos mais braçais, quando essas pessoas envelhecem, o que elas vão fazer? Se elas não têm mais o vigor físico, ela precisa se recapacitar, porque ela acaba indo para a informalidade, faz o que dá, né? E aí realmente não vai conseguir se aposentar e tudo mais. Então é muito séria essa questão. Então a tecnologia ela precisa ser usada também de uma forma pensada sobre isso para não aumentar esse gap que a gente tem de desigualdade, gerar ainda mais distância entre quem é capacitado e quem não é. Por isso precisamos de políticas públicas e de muitas organizações olhando para isso e começando a fazer algo a respeito. E aí a Maturi vai tentando, né, dentro do que a gente consegue, também olhar para isso. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque claro que tem um recorte de, vamos dizer assim, de negócio onde vocês conseguem atuar, mas tem também uma questão do famoso advocacy, né? Do posicionamento, do que vocês conseguem impulsionar essa pauta de uma maneira geral, falando, né? E é muito sintomático, né? O que você traz, assim, do perfil das pessoas com, vamos dizer assim, qualificação e ainda assim não ativas, né, no mercado formal de trabalho, enfim. Então tem algo muito profundo para trabalhar. Por isso que a gente todo ano praticamente lança estudos, a gente leva isso para a mídia, para educar o mercado, para trazer mais conscientização sobre esse assunto e aos poucos tentando também criar ali algum tipo de influência para políticas públicas sobre isso, porque é fundamental também, né? E cada vez trazer mais pessoas para abraçar essa causa que é de todos, porque também tem isso, né? Como a gente tem essa cultura, não só no Brasil, é uma coisa global, mas, né, uma cultura latina, principalmente, que ainda cultua muito a juventude, a estética, a beleza do novo e tal, e tem os estereótipos ainda muito fortes sobre velhice, envelhecimento, que as pessoas, não, quando são ainda um pouco mais jovens, não se conectam com isso. Tem até uma frase que velho é sempre o outro. Eu nunca me sinto velho. Se eu tenho 20 anos, a pessoa de 40 é velha. Se eu tenho 40, é o de 60. Se eu tenho 60, é o de 80 que é velho. Né? E a gente nega o envelhecimento. E aí a gente acaba não abraçando essa causa.
A partir do momento que a gente se orgulha disso, entende que isso é natural e que envelhecer é bom, porque significa que a gente está vivendo, né? E que os jovens vão chegar lá, e que se eles não ajudarem a combater o etaísmo, eles vão sofrer isso lá na frente, né? Aí a gente tem uma conscientização maior para que pessoas de todas as idades se juntem, levantem essa bandeira, a gente tem mais força para fazer advocacy e tudo mais sobre isso. Então, se tudo der certo, todos nós estaremos na plataforma do Maturi, né? Isso aí. Exatamente, porque a alternativa não é muito boa, né? Não é, exato. Não estar na plataforma do Maturi não é o que eu gostaria. Ninguém quer morrer cedo. Ô, gente, a gente está entrando nos últimos 5 minutos. O que a gente pode, assim... Eu tô cheia de coisa para falar, mas 5 minutos. Não, eu ia falar assim, eu não sei, na verdade, eu queria desconstruir esses vieses, assim, por que uma empresa olha para uma pessoa 60 mais, 50 mais e fala, putz, não, vou contratar esse 20 mais aqui, porque com os mesmo, imagina, mesmo currículo, muito menos experiência no 20 mais, vou chamar de 20 mais, porque, sei lá, por que a empresa, não sei, tipo, eu queria desconstruir isso, assim, é uma questão desse viés, tipo, pô, a pessoa é mais velha, ela não tá ligada nas tendências, o que é, assim? São muitos os estereótipos, os mitos que estão por trás disso, né? Mas se você parar para pensar, seja em concurso público ou numa eleição, se 2 candidatos empatam, exatamente, o critério de desempate o mais velho é o que ganha. Porque ele tem mais experiência e tal, não significa que ele é melhor, mas teoricamente ele tem mais experiência, mais maturidade, mas no mundo corporativo é o contrário. Na verdade, dificilmente o mais velho consegue estar de igual para igual no processo seletivo com o jovem, que para chegar lá já é difícil, né? Então, são muitos vieses, essa coisa de que o mais velho ele não está ligado à tecnologia, ele não é ágil, né? Porque a tecnologia hoje ela está cada vez mais forte, ela faz parte do nosso dia a dia, do trabalho. Então, se criou essa coisa de tecnologia, coisa de jovem, que é um erro enorme, além de também achar que o jovem é mais barato, porque a gente tem muito jovem ainda no Brasil, logicamente, né, entrando, e que eventualmente aceita salários mais baixos mesmo, mas isso não quer dizer que vai ser mais barato para a empresa, apesar da gente saber que plano de saúde encarece com pessoas mais velhas e tal, mas eu falo que muitas vezes o barato sai caro porque a gente tem dados de que quando as empresas trazem pessoas mais velhas, por mais que eventualmente tenham um custo maior ali inicialmente, tudo que ela traz, a experiência, o comprometimento e a qualidade do trabalho dela, compensa e muito isso. Mas isso às vezes é difícil da empresa mensurar, para entender que está compensando e às vezes saindo até mais barato, digamos assim, porque você diminui rotatividade, diminui turnover, melhora o clima, melhora o atendimento ao cliente, várias coisas. Então, quem consegue mensurar isso já percebeu que não faz sentido, né? Mas é isso, a gente ainda tem muito esses vieses, especialmente para as mulheres, porque o homem grisalho é charmoso. A mulher grisalha, ela é desleixada, né? Tem muito forte isso ainda na nossa sociedade como um todo, não só no mercado de trabalho, que realmente a gente está ainda muito atrasado. Na Europa já tem uma outra visão sobre isso, países que já estão envelhecendo há muito mais tempo. Então a gente precisa ter uma educação também sobre isso desde cedo, desde as crianças, mas as empresas precisam entender que olhar para isso também é estratégico, porque se a população está envelhecendo, a força de trabalho está envelhecendo e o consumidor está envelhecendo. Então, eu preciso me preparar. Vai ser cada vez... Hoje já é difícil para as empresas reter os jovens. No futuro vai ser ainda mais difícil. Vai ter cada vez menos jovens. A força de trabalho está envelhecendo, né? Não tem jeito, eu preciso me adaptar para isso. E para poder entender e atender o consumidor mais velho, eu preciso ter essas pessoas dentro de casa, né? E entender que a riqueza está justamente em ter esse mix geracional dentro, que traz inovação, traz diferentes pontos de vista. Então, a partir do momento que você tem essa conscientização, letramento sobre isso, tem que levar para a prática, porque é ali na prática que você quebra esses vieses. Então, ter vagas afirmativas, trazer para dentro, integrar,
que aí as pessoas vão começar a entender que não faz sentido aquilo que eu achava que estava muito no automático ainda. Né? Perfeito. Fabi, você quer fazer a última provocação? Acho que. Será que temos tempo? Acho que não. Acho que podemos marcar uma próxima, porque senão vai. Muito rápido. É muito rápido, é muito rápido. Muito rápido esse papo. Mas, enfim, adorei. Sempre muito bom ter você aqui, Morris, super parceiro. A gente faz menos coisas, talvez, do que a gente gostaria juntos, mas a gente está sempre em sintonia aí, se falando, porque eu acho que é sobre isso, né? Sobre as relações, sobre as pessoas. Sobre além trazer... de trocar memes, né? A gente também troca memes que traz... Ele é um dos meus maiores fornecedores. A Fabiana. Traz um pouco de saúde mental para mim. Total. Ô, gente, quem nos escuta, quem está aqui com a gente, tudo de Maturi vai estar aqui embaixo, links, festival, tudo. Maurício, vou pegar todos os links com você, deixar aqui. E muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Também quero que a gente faça mais coisas junto. Fica o convite para vocês estarem na Maturi, para quem está assistindo também acompanhar a gente. E é só chamar que eu venho de novo. Obrigada. Tchau, Maurício. Fica aí que eu vou desligar aqui a gravação.